Hoje é Dia Nacional do Diabetes, uma data de conscientização sobre essa condição crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E o foco este ano são crianças e adolescentes. Por isso, nós convidamos a endocrinologista pediátrica, a doutora Camila Galan, que já está aqui comigo. Doutora, muito obrigada pela presença. Fique bem à vontade mais uma vez aqui na Casa do Ver Mais. Falar sobre crianças, principalmente, né, que é a tua especialidade na área da endocrinologia, diabetes em crianças. Os números aumentam, né? Por quê? Tem diagnosticado mais ou realmente as crianças têm adoecido mais? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né, Fábio? O que a gente viu foi principalmente após a pandemia que aumentou muito, assim, o número de crianças portadoras de diabetes, principalmente o tipo 1, que é o diabetes autoimune. Então, tem vários estudos tentando correlacionar com alguma situação, qual que foi o gatilho. O que a gente sabe é que as doenças virais, elas servem como gatilho, né, para doenças autoimunes. Então, se acredita muito que a Covid foi um fator que impactou bastante nesses números. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, eu estava conversando aqui com a doutora no intervalo, que eu já faço entrevistas sobre diabetes há 20 e poucos anos, né? E é bem difícil a gente saber, felizmente que não tem casos na família, né, identificar a 1, a 2, tem vários tipos de diabetes, né? A gente consegue dar uma explicadinha aqui para a gente ir aprendendo também? Sim, são vários tipos de diabetes, mas os dois principais são diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é o diabetes autoimune, que normalmente ocorre em crianças e adolescentes. Não quer dizer que não tem em adultos também. Mas já nasce então com essa condição? Aí a gente tem um outro tipo, que é o diabetes neonatal, né? Então, quando a gente pode diagnosticar em qualquer fase da vida, a gente precisa que tenha um gatilho para despertar essa autoimunidade, que normalmente ele na faixa dos 10 anos, é o pico de incidência. Temos também o diabetes tipo 2, esse é o mais conhecido, né, porque ele é mais prevalente nos adultos, mas infelizmente está aumentando também em crianças e adolescentes, e isso por conta da obesidade, né? Então, o diabetes tipo 2, ele é bem diferente do tipo 1, ele é uma resistência à ação da insulina, secundária ao sedentarismo, excesso de peso, alimentação A gente pode dizer inadequada. que ele é adquirido? Ele é adquirido, exatamente. Esse pode ser prevenido? Esse Ou pode os ser dois prevenido. podem ser prevenidos? Não, o diabetes tipo 2 pode ser prevenido, o tipo 1 não. Mas também dá para dar uma controlada. Quando você fala, né, que ele é autoimune, ele pode ser desencadeado por algumas doenças. Então, dá para falar de prevenção nos dois casos, assim, pelo menos para ter uma boa condição de vida? Hoje em dia, já tem alguns estudos mostrando algumas medicações para prevenção, na verdade, prolongamento para iniciar os sintomas do diabetes tipo 1. Mas isso ainda não está sendo utilizado, só a nível de estudo. Mas para o diabetes tipo 2, totalmente prevenível. E aí o quê? Qualidade de vida? Mudança de estilo de vida, né? Alimentação saudável, atividade física, peso dentro do adequado, né? Todos esses fatores vão impactar no diabetes tipo 2. Eu falei ali no começo que esse dia, né, um Dia Nacional do Diabetes hoje, está focado em crianças e adolescentes. Tem algum assunto mais específico dentro dessa gama de crianças e adolescentes que está sendo trabalhado nesse dia ou é prevenção no geral? Prevenção no geral, né? Para todos os tipos de diabetes. Mas para o diabetes tipo 1, a gente tem falado muito sobre o uso correto de insulinas e educação em diabetes. Porque também não adianta eu ir lá prescrever insulina, a Nutri orientar a alimentação, se o paciente não entende para que serve aquele tipo de insulina, porque a gente tem vários tipos. Então, o paciente precisa entender para que serve, ele precisa de educação em diabetes e se empoderar do tratamento dele. E a sociedade como um todo precisa conhecer também, né? Porque eu fico pensando, de repente, a criança na escola, né? Não sei se ainda existe um certo preconceito. Os professores, querendo ou não, né? Mais uma tarefa para os pobres dos professores, mas também conhecerem um pouquinho para poder auxiliar essas crianças, esses alunos. Sim, infelizmente a gente ainda tem bastante preconceito, né? Tem muita dificuldade, principalmente na escola, justamente porque as pessoas não sabem, não entendem. A nossa ideia é também educar essas pessoas, eles entenderem que sim, a criança pode medir a sua glicemia, pode e deve medir sua glicemia na escola e que algumas vão precisar usar insulina na escola e tá tudo bem. Nesse do diabetes tipo 1, quais são os primeiros sinais, né, e sintomas para os pais, principalmente os cuidadores, ficarem atentos? Bom, então os principais sinais e sintomas: criança que começa a fazer muito xixi, aquela criança que de repente não fazia mais xixi na cama e começa a fazer xixi na cama, criança que sente muita sede, perda de peso inexplicada, criança muito prostrada, comendo muito, são sinais sugestivos de diabetes tipo 1. Os médicos estão preparados já para identificar bem, assim, se os pais chegam com esses sintomas que você falou agora, o diagnóstico é rápido ou tem tido dificuldades ainda? Em geral tem sido rápido, porque quando acontece,
É muito evidente, os sinais são muito evidentes, isso no tipo 1. O tipo 2 já é mais difícil diagnosticar, porque aquela criança que está com sobrepeso, vai indo, quando se vê, faz um exame de rotina e descobre. Mas para o tipo 1 é bem clássico, está sendo bem tranquilo, digamos, de diagnosticar. Você citou que são vários tipos de insulinas, né? Insulina. E tem acesso na rede pública? O SUS oferece isso para as famílias que não têm condições de comprar essa medicação, né? Fazer esse tratamento? Sim, temos. O tratamento para o diabetes tipo 1 é baseado em 2 tipos de insulina, insulina basal e insulina bolus. E nós temos os 2 tipos na rede pública, inclusive os análogos rápidos, que tu não precisa esperar 30 minutos para comer. Em 15 minutos tu já pode aplicar e comer. Bom, falamos do 1. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de novo, né? Reforçar a prevenção, os cuidados com os pais para o diabetes tipo 2, que é esse que a gente pode evitar, né? E seria bom que todo mundo conseguisse fazer isso. Bom, então, para prevenir o diabetes tipo 2, mudança de estilo de vida, controle de peso, alimentação saudável, atividade física regular são os fatores que vão nos auxiliar na prevenção do diabetes tipo 2. Lembrando só que se não houver essa prevenção ou esse tratamento que a gente falou, as consequências são graves, né? E aí, quando começa na infância, pior ainda, porque vai prolongando esse sofrimento ao longo da vida. Exatamente. Pensa que o tempo de doença vai ser muito maior, né? Então, as complicações também tendem a ocorrer mais, como alterações microvasculares, macrovasculares, alteração de retina, alteração renal. Então, sim, a gente precisa estar atento e prevenir. Doutora, muito obrigada pela participação conosco. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Uma boa semana.